Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Sabadão de Copa do Brasil. Sabadão com o Galo em campo na Arena MRV. A massa vai bater o ponto na Arena MRV. Expectativa de casa cheia para o Atlético já encaminhar a sua classificação. Já deixar esse passaporte aí praticamente carimbado e na terça-feira apenas sacramentar a sua presença na próxima etapa da competição. O Atlético sabe que vencer dentro de casa hoje é fundamental. Com todas as informações do time alvinegro, a provável escalação também do técnico Eduardo Domingues, quem nos conta é o repórter Cláudio Rezende. Bom dia, Cláudio. Bom dia, você também. Hoje é dia de Galo. Aqui na Itatiaia, o Galão da Massa tentando uma vaga na milionária Copa do Brasil diante do Juventude e quer fazer valer hoje o fator casa na Arena MRV. São esperados mais de 30 mil atleticanos, um público maior do que o duelo contra o Bahia, que foi o retorno após a Copa do Mundo. Para esse compromisso de hoje, o técnico Barba Domingues poderá contar com reforços importantes já para iniciar o jogo. Coelho está liberado pelo departamento médico, é o titular do ataque que foi ausência contra o Palmeiras por conta de um edema muscular na coxa esquerda. Foi liberado o Coelho, treinou normalmente e fica disponível. Pode pintar também o Alan Franco no meio-campo ou vai manter o que já vinha jogando ali, a dupla com Tomás Pérez e o Maicon. É uma interrogação também nesse time do Galo. Um provável Atlético de Everson, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodge. Meio campo, Tomás Pérez, pode pintar o Alan Franco? Uma interrogação aí pequena. Tem o Maicon, o Victor Hugo, Bernard e aí Coelho ou Preciado com o Cassierra no ataque. Ontem o atacante Thiago Borbas treinou. O nome dele está no bid. Legalmente tem condições para estrear pelo Atlético. Aí a opção do técnico Barba Domingues. Por falar nesse jogador, ele não poderá atuar só com uma multa a ser paga nos duelos contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana, com datas e horários definidos. Anote aí na sua agenda, torcedor atleticano. Dia 12, uma quarta-feira, 19h, jogo em Bragança Paulista. E no dia 19, quarta-feira seguinte, também 19h, o Galo decide essa vaga na Arena MRV. Finalmente, boas notícias pro Eduardo Domingues do Atlético, hein, ô Vini? Pois é, Romano, o Eduardo Domingues dessa vez tá sobrando gente, né? Porque muitas vezes a gente falava aqui que tava difícil de encontrar um time titular. Dessa vez vai ter gente sobrando e vai ficar no banco de reservas, o que é bom, porque seu banco também fica mais qualificado. A boa partida do Preciado contra o Palmeiras foi uma grande notícia. Eu não acho que ele tem que ser mantido, até imagino que o Coelho volta para o time titular, mas tendo o Preciado como uma boa opção, você ganha mais um reforço. Ele, nesse momento, para mim, faz uma concorrência com o próprio Coelho e não com o Natanael, já que o Natanael tem feito uma função mais defensiva como terceiro zagueiro. O Thiago Borbas como opção também para o banco de reservas, ainda é uma incógnita, é um jogador que chega com desconfiança. Mas é um jogo, Romano, em que o Atlético, ele vai ter que ter aquela paciência, né? O Juventude é um time de Série B, mas é um time que compete muito. E tava pegando, assim, os números do Juventude, tem a melhor defesa da Série B, e olha só, dos 20 jogos do Juventude na Série B, em 14, o Juventude não sofreu gols. É claro que o Atlético é um nível bem acima, o Juventude não pega adversários do mesmo nível do Atlético, mas dentro da realidade do Juventude é um time que se defende muito bem. Tem desfalques importantes, né? Não vai poder contar com 2 zagueiros titulares, o Rodrigo San e o Messias. Mas de qualquer forma é um Juventude que vai tentar levar o empate para decidir a sua vida no Alfredo Jaconi, que você conhece e sabe que é difícil pra caramba. Cabe ao Atlético tentar abrir uma boa vantagem para não chegar com a vida resolvida, mas um pouco mais tranquilo no jogo da volta. E sem contar que é o seguinte, o Juventude tá mais jogado do que o Atlético. Primeiro, a Série B não parou. Segundo, ele já fez 5 jogos na Copa do Brasil, o Atlético só 2. E o retrospecto dele, se eu não me engano, ele marcou 20 gols, sofreu 10. Se não só me fala a memória, ou eu tô confundindo, mas ele tem um número alto. Tô confundindo com o módulo 2, que é o outro time.
Que não tem nada a ver. Mas 20 é muita coisa, né? São poucos jogos, né? Eu tava puxando ficha de um monte de jogos ali, mas eu sei que a defesa dele sofreu poucos gols em relação aos gols que marcou na Copa do Brasil, com uma artilharia dividida, não é concentrada em um só não. Artilharia dividida. O Juventude, ele não aposta em talentos individuais. É assim na Copa do Brasil e é assim na Série B, que a gente tem até mais material para poder analisar. Mas é um time que coletivamente é muito encaixado. A grande força do Juventude está no seu sistema de jogo, na sua força coletiva de um time que se defende muito bem. O Atlético contra o Palmeiras, e eu acho que a estratégia foi correta, ele primeiro se preocupou em se defender para contra-atacar. Contra o Juventude a estratégia vai ter que mudar, né, Romano? Porque o Juventude vai estar lá bem fechadinho para buscar a estratégia que o Atlético fez em São Paulo, que é se fechar para contra-atacar, e o Atlético é que vai ter que martelar para poder encontrar os espaços, achar soluções. Tem mais time, é favorito, é lógico. Mas Copa do Brasil não dá para subestimar. Não, de forma alguma. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols a favor. E tirou São Paulo, né? 3 contra. Tem 9 gols de saldo, para você ter uma ideia. E como disse o Vini, eliminou o São Paulo. Vitor Hugo, que participou do podcast, né, o GaloCast, lá na Galo TV. E a gente trouxe alguns trechos aqui na Itatiaia. Jogador de apenas 22 anos de idade. Chegou a afirmar que tem, sim, intenção de fazer parte do ciclo da seleção brasileira rumo à próxima Copa do Mundo lá com Carlo Ancelotti. Mas aí tem que dar uma evoluída, né? Porque ele ainda tá meio com o freio de mão puxado, não tá? Nesse retorno, né? O Vitor Hugo, ele terminou melhor do que recomeçou a temporada, mas são poucos jogos. Inclusive, mesmo não estando no seu melhor nível, fez gol importantíssimo contra o Palmeiras. Acho que tem tudo para retomar o bom futebol que a gente viu no primeiro semestre. Nos jogadores de linha, para mim foi o melhor do Atlético no primeiro semestre. E dá para falar que é o melhor do ano até aqui. Não falo que é o melhor do elenco porque esse posto é do Ederson. Mas assim, grata surpresa, né, Romano? A contratação do Vitor Hugo chegou sem muita pompa, até porque a temporada dele no Santos não foi muito boa. Eu acho que diz mais sobre o Santos do que sobre o Vitor Hugo. Exatamente. Muito difícil se destacar na bagunça que é o Santos. A gente tá vendo aí, né? Exatamente. E no Atlético ele tem ido muito bem. Às vezes a gente esquece que o Vitor Hugo tem 21 ou 22, né? 21 anos, se não me engano. Parece que é um cara já de 28, já parece totalmente formado, mas ele ainda está em evolução. E por que não sonhar com seleção brasileira? A gente está falando de renovação de ciclo, de jogadores que o Brasil não tem. 22 anos. 22. Que não tem com muita fartura no setor do meio de campo. Então, o Vitor Hugo pode colocar isso como meta mesmo, como foco na carreira dele, porque ele tem condições. Com certeza. E Cláudio, já saíram aí as datas dos confrontos Atlético e Bragantino pela Copa Sul-Americana? Estão definidos datas e horários dos jogos entre Galo e Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, oitavas de final. Primeiro duelo em Bragança Paulista, no estádio Cícero Souza Marques, onde o Bragantino vem mandando suas partidas recentemente. Esse duelo dia 12, quarta-feira, às 7 horas da noite. E o jogo de volta na Arena MRV, na quarta-feira, dia 19, também 7 horas da noite. O Galo decide em seus domínios por ter feito melhor campanha, né, na fase inicial da competição. O Galo foi o primeiro lugar do seu grupo. Para esses jogos contra o Bragantino, Thiago Borbas, por questão de contrato, ele está emprestado pela equipe paulista, o Galo teria que pagar uma multa para que esse jogador pudesse jogar essas partidas, o que não deverá acontecer. E aí o Atlético já sabe o seu caminho até uma final lá em Barranquilha, na Colômbia, a final única desse ano na Sul-Americana, que vai acontecer por lá. Pode ter, inclusive, uma Copa do Brasil dentro da Sul-Americana. Se passar pelo Bragantino, o Santos pode ser o adversário na fase seguinte, na semifinal o Botafogo e numa eventual final, São Paulo e Vasco da Gama estão na disputa também. O Atlético que o caminho de brasileiros, né? Impressionante isso, né? Pode ser uma Sula só de confrontos brasileiros. A partir do mata-mata, né? Vai ser uma Copa do Brasil para o Atlético.
Mas assim, Romano, é uma Sul-Americana mais pesada do que a do ano passado. Sim. Tem adversários com camisas mais pesadas. O próprio Bragantino vai ser um adversário duríssimo pro Atlético. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino tá à frente do Galo. Faz uma boa temporada. Um time bem montado pelo Mancini. O Mancini vai muito bem no Bragantino. Então, assim, confronto duríssimo pro Galo já nas oitavas. Sem dúvida nenhuma. Tá aí na tela, já está definido. Não só adversário, todo mundo já sabia, o Bragantino, mas também está definido, vou aumentar aqui, ó. Também está definido aí o local, horário e data. Conmebol oficializou as datas das oitavas da Sul-Americana entre Galo e Bragantino. Tá bom? Tá aí. Dia 12 agora de agosto, né? Dia 12 de agosto, às 19 horas, em Bragança Paulista, jogo de ida. Uma quarta-feira, dia 19/8, uma semana depois, também 19 horas, na Arena MRV. Horário péssimo, né? Pra gente, pra gente é pior, tá? Ah, Beto, mas como assim? Pra eles também é 19 horas, o horário é ruim pra eles também. O Bragantino não tem torcida, não. O Bragantino tem uma torcida pequena, né? Curiosidade, o estádio do Bragantino cabe 12 mil pessoas, enquanto o regulamento prevê capacidade mínima de 20 mil. Tem que ver isso aí, né? Acho que o Atlético deveria dar uma olhada nisso aí e pelo menos buscar saber por que foi liberado, né? Porque se tem uma capacidade... o Atlético já deixou de jogar no Independência uma semifinal de Libertadores. Aliás, uma final, né? Uma final de Libertadores por conta de capacidade. Senão teria jogado no Independência, né? Então, assim, tem que saber. Mas tá aí os confrontos. Boca Juniors e Recoleta. Nossa, que jogaço, hein? Bolívar, que passou do Grêmio, e São Paulo. Vamos ter aqui, ó, Bragantino e Galo. Tigre, lá da Argentina, e Montevideo City, Torque, né? O Santa Fé contra o River Plate, Vasco e Olímpia. Aqui é o adversário do Galo nas quartas, se o Galo passar do Bragantino. Santos ou Macará, do Equador. Cienciano e Botafogo. Cienciano fez, se eu não me engano, 4. Foi 4. Cienciano fez 4 no Lanús. Ê, Galo! Ei, Galão! É isso aí, Galão. Né? 6 meses depois, o Lanús, campeão em cima da gente, foi eliminado pro Cienciano tomando um couro. Não um couro. Mas tá bom, né? É isso aí. Tá aí, gente. Então, vamos lá. Ainda não há definição entre Atlético, Fred e Fenerbahçe, mas pela primeira vez consegui ouvir um dos envolvidos nas tratativas demonstrando otimismo no acerto. E aí, para vocês entenderem bem a história, Atlético e Fenerbahçe estão numa queda de braço. O Atlético não quer pagar nenhuma compensação financeira e o Fenerbahçe exige uma grana para liberar o Fred. O valor a ser pago nunca foi divulgado pelo Fenerbahçe. O que joga a favor do Galo? O Atlético sabe que o Fenerbahçe está em busca de reforços estrangeiros. E esses reforços vão ser obrigados a fazer com que o Fenerbahçe abra mão do Fred. Se fechasse o negócio agora, o Atlético teria de compensar o Fenerbahçe. O tempo pode jogar a favor do Galo, porque conforme esses nomes do exterior forem chegando ao Fenerbahçe, o Fred vai perdendo seu espaço. O Fred é muito querido pelo técnico da equipe. Inclusive, o Fred jogou como uma espécie de camisa 10 nos 2 confrontos contra o Gornik, que garantiram a classificação do Fenerbahçe para a última pré-eliminatória da Champions. É provável até que o Fred esteja como titular nessas 2 outras partidas, enquanto a diretoria busca Rafael Leão, entre outros jogadores de peso. Diante desse cenário, ouvi de uma pessoa que toca essas negociações que deve acabar acontecendo de o Fred virar reforço do Atlético. Talvez não agora, talvez não na semana que vem, um pouquinho mais para frente, assim que os jogadores contratados pelo Fenerbahçe sejam apresentados e a vaga de estrangeiro acabe sendo cedida pelo Fred a outro jogador. O Atlético prefere esperar do que ter de pagar 1,5 milhão, 2 milhões de euros. Acho que tem lógica. Qualquer dinheiro economizado é super bem-vindo, certo? É isso aí. Eu ainda acho que ele não vem, mas quero ser surpreendido, né? Agora o Fred não jogou no jogo de ida, pode até ser, mas no de volta, jogo de volta agora contra o Gornik, ele não jogou como uma espécie de 10, não. Ele jogou com camisa 8 mesmo, segundo volante. Quem jogou de camisa 10, vamos dizer assim, meio armador, foi o Asensio, né? O Fred jogou bem mais recuado, inclusive, tanto que ele teve até uma nota bem baixa nesse jogo, lá no SofaScore.
Mas, enfim, ele pode fazer as duas funções tranquilamente, 8, camisa 8, camisa 10 ali. Então, gente, vamos aguardar. É uma novela que, pelo visto, vai... a gente achava que tinha acabado, aí depois o pessoal vê, a imprensa turca, aí o pessoal daqui também confirmando e começaram a jogar esperança aí no torcedor. A gente ficou naquela, será? O pessoal daqui também falando aí que pode vir, que vai ter reunião, que isso, aquilo. Agora já começa, né? Teve jogo, a gente achou que talvez depois do jogo poderia ter alguma declaração, não teve nada. Aí vai ter mais uma fase na pré-Champions aí. Dificilmente eles vão liberar o Fred agora. Estão realmente buscando se reforçar. Eu vi aí Rafael Leão, entre outros nomes, que eles estão tentando. Vamos ver. Eu ainda acho que o Fred vem no meio do ano que vem mesmo. Na metade do próximo ano aí, de graça, saindo de graça, né? Lá do Fenerbahçe. Aí ele vem pro Galo. Agora eu não tô acreditando, não. Mas tá aí, mais um capítulo da novela. Nicola tá sempre trazendo essas informações aí, tá sempre bem informado, porque ele corre atrás dessas notícias sobre o Fred, né? Ele tá bem informado sobre isso, atualizando. E segundo ele, pessoas do Atlético estão dizendo que acham que ele vem. Então, estão otimistas. Vamos ver, tomara. Tomara que dê certo. Podia chegar o quanto antes, mas enfim. Quero saber a sua opinião aí. Pra você, o Fred vem, não vem? Tá chata a novela? Eu imagino que sim, né? Fala, massa, muito bom dia. Hoje tem Galo no sabadão, 7h30 da noite. Para quem curtiu aí o vídeo até aqui, muito obrigado. Já pensou seu like antes de sair. E para quem tá chegando, eu deixo o convite, se inscreva, ativa o sininho e também pega o embalo, deixa aquele like que fortalece demais o canal, tá bom? Fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião. Compartilhe o vídeo com os amigos, muito importante. Muito obrigado pela sua preferência de estar aqui conosco. Você que é atleticano, foi indicado por um amigo ou até mesmo o YouTube ou o Scout de Paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui esse canal traz notícia todos os dias do Galo, de segunda a segunda para vocês, então fiquem à vontade que esse canal ele é de vocês, tá bom? Compartilhe quem puder com os amigos que curtem o Galo, assim vocês aumentam os inscritos aqui no canal e o canal cresce cada vez mais. Massa, muito obrigado pela preferência, tamo junto, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta para atualizar vocês. Forte abraço, até mais.